Emoções também na capital federal, em Brasília, no desacerto e com os mais variados motivos que envolvem a relação do executivo com o legislativo e com um olhar que vai lá para o ano de 2026, para o ano que vem, depois da metade do ano, sabe? Tem algo que vai acontecer ali, a cada 4 anos acontece, nesse nível federal, que são as eleições. Pois é, o Congresso mais uma vez agiu e o João Pedro Mello traz aqui o dia seguinte da derrubada do veto, do não do Congresso ao projeto do IOF. Fala, João Pedro. O governo federal segue estudando alternativas para reverter a decisão do Congresso que derrubou o decreto que aumentava o imposto sobre operações financeiras. Uma das ideias é recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão. No entanto, a possibilidade tem sido vista como um erro e uma declaração de guerra com o Legislativo. Nos bastidores, parlamentares apontam que o Executivo tem ido constantemente ao STF por não possuir uma base sólida nas casas, buscando reverter derrotas políticas. Depois da derrota histórica, o presidente Lula quer retomar os contatos e diálogos com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo avalia pelo menos 3 alternativas à derrubada da alta do IOF. Nós estamos na 6ª tentativa de cobrir esse buraco. Então, eu preciso cobrir esse buraco para cumprir as metas que foram estabelecidas pelo próprio Congresso. E para isso eu tenho alguns caminhos conhecidos, que é ou descobrir uma fonte alternativa, ou contingenciar mais recursos do orçamento, o que vai necessariamente incluir emendas. A avaliação da oposição é de que o recado foi dado ao Executivo e a alguns ministros do STF, de que é preciso melhorar a articulação política. Nas palavras de aliados, Mota teve uma clara demonstração de força e de delimitação de território, e que não fará o jogo do Palácio do Planalto, mesmo que tenha uma boa relação com o governo federal. Haddad ainda destacou que o governo vai reforçar o discurso de justiça tributária, com a redução dos mais pobres e a cobrança de mais impostos dos mais ricos. Eu só vejo falar, e eu concordo, que as contas precisam ser ajustadas. Mas eu não vejo falar em como ajustar essas contas. Ou quando falam sempre que o andar de baixo é que tem que pagar. Eu penso, e os números estão confirmando a minha percepção, que nós podemos ter um país mais equilibrado do ponto de vista das contas, fazendo uma coisa diferente, que é fazer o rico pagar um pouco. Ninguém está querendo espoliar ninguém. O fato é que partidos considerados da base do governo e que têm ministérios como União Brasil, Republicanos e PDT ajudaram na votação expressiva, que também teve votos dentro do próprio PT. Essa foi a primeira vez desde 1992, ainda no governo Collor, que o Legislativo derrubou um decreto presidencial. Valeu, João Pedro. Ô Zaidan, essa síndrome de Estocolmo, do governo ser refém do Congresso e às vezes parece que gosta de ser refém, ou não tem armas para reagir, ou é incompetente para tê-las, quem é o principal culpado dessa situação absolutamente anacrônica na relação do Executivo com o Legislativo, Zaidan? Todos, né, Ronald? E o jogo cínico é feito por todos. Basta tomarmos aí o que acabamos de ouvir o Haddad falar, que quem impôs essas metas foi o Congresso. Não é verdade. Quem apareceu com a história de déficit zero foi Fernando Haddad. Quem decidiu estabelecer um novo teto de gastos foi o Executivo, foi o governo Lula. O Congresso queria o fim do teto, porque o atrapalhava uma série de coisas. E deu um prazo ao Haddad. Acabou com o teto, deu um prazo ao Haddad. Em agosto de 2023, você volta aqui com um projeto fiscal. Chamaram de arcabouço e tal. Continuam chamando, de maneira esquisita, aliás. Não é mais arcabouço. Ele volta com um novo teto. E passou a vigorar o novo teto. Então, foi o Haddad. Aliás, a gente vai falar até um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas, outra coisa, o Haddad diz, eles estão sempre dizendo que o andar de baixo, ele gostou dessa analogia do edifício, o andar de baixo
é que tem de pagar a conta. Também não é verdade que só o Congresso sim faz isso. O Congresso, a oposição, está fazendo de conta que está protegendo o povo brasileiro de aumento de impostos. Tudo bobagem, tudo cascata. Mentira. Mas o governo está fazendo de conta que ele quer a justiça, quer tributar os ricos, poupar a grande maioria, constituída dos pobres, e o Congresso não deixa. Mentira. Quem foi para cima voluntária e deliberadamente do BPC em dezembro foi o governo. Quem evitou pelo menos uma parte do ataque ao BPC foi o Congresso. Não por ideia de justiça social, mas porque tinha ali um conjunto à disposição. Constranger o governo, evitar cada parlamentar, evitar ser visto como responsável pelo ataque ao BPC. E mais, a defesa do BPC exigiu tanto esforço de quem de fato se opunha a isso, uma parte ínfima da imprensa, uma parte ínfima dos movimentos políticos, mas uma parte que agiu honestamente, foi defender o BPC, que não conseguiu reunir forças para proteger o salário mínimo, que foi alcançado pelo teto de gastos, nos seus reajustes. E o ataque ao abono salarial. Isso é atacar o quê? O andar de cima? E o IOF, vale dizer, ele atinge ali uma camada ínfima de rentistas. Ele não resolveria o problema da justiça tributária ou da injustiça tributária, que é um dos sintomas e, ao mesmo tempo, num círculo, torna-se também uma das causas da miserável, imensa desigualdade social que há no Brasil. Então, estão todos num jogo cínico. E vale ressaltar que a medida provisória, 1303, se não me engano, Ronald, essa medida provisória, ela ainda não foi avaliada. O Congresso pode ignorá-la e ela vai perder a vigência depois de 120 dias, pode aprová-la, pode derrubá-la. Essa medida provisória, ela ataca o auxílio-doença. Ontem, inclusive, o governo e a Previdência anunciaram que durante um período não serão só 30 dias, serão 60. Ou seja, tiram o bode da sala. Mas hoje são 120. Então haverá uma redução em 50% do tempo de vigência do auxílio-doença, sem necessidade daquelas inspeções, onde há orientação, inclusive, para rigor total, que eles chamam sempre de pente fino, etc. E seguro defeso e a inclusão, Ronald, do pé de meia na contabilidade do piso constitucional da educação. Com isso, você remove daquilo que teria de ser colocado para a educação 13 bilhões de reais. E não há resistência. Pelo contrário, os discursos são sempre nessa direção. No Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento. O Lula impediu que tivessem apresentado essa proposta, mas eles continuam defendendo, inclusive o secretário da Fazenda Nacional, que é o número 2 do Ministério da Fazenda, a desvinculação da aposentadoria e de programas sociais com o salário mínimo. Que é a mesmíssima tese de Paulo Guedes, de Ciro Nogueira, do Centrão e da direita ideológica. E principalmente agora dos novos fãs de Milei, aqueles que querem um Milei em Brasília em 2027. Querem um Milei à brasileira em 2027. Todos defendem isso. E isso é um crime. Um crime. Seria mais um ataque a aposentados, a pensionistas, aos
aos mais pobres, que são aqueles que recebem o BPC. Quem recebe o BPC, ele está no limite da pobreza. E esses estão sendo atacados. Então é um jogo cínico, essa historinha de OF, como se estivéssemos discutindo aqui o problema estrutural do país. É lamentável, lamentável. É um jogo de cinismo. O Zaidan, dentro das linhas que devem ser adotadas pelo governo, muito se falou de manhã da possibilidade de ir para o STF e tal. A AGU soltou uma nota dizendo que todas as possibilidades vão ser analisadas, mas a informação sairá da AGU e não de outra frente, nenhum outro canal. Você acha que esse caminho da judicialização via STF, existe alguma possibilidade disso vir a acontecer? Azedaria completamente o caldo? O que você imagina? Não, se houver inconstitucionalidade, o Supremo tem de ser consultado, né? Se alguém entende que há inconstitucionalidade, por que não perguntar ao Supremo se há de fato inconstitucionalidade? E esse deve ser um princípio elementar, né, Ronald? De que inconstitucionalidades não devem ser aceitas. Agora, onde estará essa inconstitucionalidade? Porque é difícil enxergar inconstitucionalidade no que o Congresso decidiu. E entra um outro aspecto, o jogo político. Quem votou com a proposta de derrubar 380 e tantos deputados? É uma lavada. E só votou com o governo, só disse não aquele projeto de decreto legislativo, só disse não o PT, e mesmo assim, pelo que eu vi, eu olhei a lista inteira. A Benedita da Silva não havia voto correspondente, não sei se ela estava ausente, se ela não estava lá. Se ela não estava, mas seria um voto a mais, né? Um voto com o qual o governo pode contar. E o Armando Falcão, que... O Rui Falcão? Que colocou... O Rui Falcão, Armando Falcão, nada a declarar. Né? Armando Falcão nada teria a declarar. E o Rui Falcão declarou, né? Disse que votou errado, né? Votou errado. O Rui Falcão, que aliás é candidato à presidência do PT, votou errado. Então, o Rui Falcão votou errado, seriam mais 2 votos. Mesmo a ala que é crítica do governo, dentro do PSOL, e que deplora o apoio acrítico e incondicional da ala majoritária do PSOL, mesmo essa ala votou com o governo. Erundina, Melchiona, Glauber, a Sâmia, eles votaram com o governo. Então, o PSOL inteiro votou com o governo, o PT inteiro e o PCdoB. Todos votaram. Não houve dissidência. Mas ninguém... Não, teve um voto do PSD do Rio de Janeiro. Eu me lembro até que era do Rio de Janeiro, porque eu pensei na hora até... Falei, bom, isso aqui deve ser pressão do Eduardo Paes. E a Barbalho, né? Que, obviamente... A família Barbalho é hoje muito próxima. Tem um ministro, tem o Helder Barbalho, o Jader Barbalho, hoje eles estão muito próximos do governo. Mas foi também um voto raro no MDB a favor do governo. Ou seja, uma minoria ínfima. E está cheio de gente no ministério. E o governo acha que isso é base? Ele acha que entregar esses cargos faria com que esses partidos votassem com o governo em questões importantes, relevantes, como para o governo essa é uma questão relevante? Pelo contrário. E continuam lá. Hoje o sujeito apareceu lá sorridente, né? Ministro do partido que votou contra. E continuou no governo, é como se tivesse uma cota intocável, que nem o presidente da República pode tocar, porque é uma cadeira reservada para aquele partido. E aquele partido no Congresso dá-lhe porretada no governo. Né? Então é uma base de araque. Né? Isso não é base, coisa nenhuma. É base para ter cadeira no ministério, para ter verba ministerial. Mas não é base na hora de votar. Então não é base, pô. Então essa é a realidade. Em questões importantes, essa é a realidade.
Agora, o governo aprovou muita coisa? Aprovou, mas aprovou coisas que o Congresso apoiava também. Até porque, em muitos casos, há uma grotesca afinidade ideológica nas matérias econômicas. Infelizmente. Isso está marcando a gestão do Haddad. Uma grotesca afinidade com as forças, do ponto de vista de visão econômica, as forças mais reacionárias dentro do Congresso Nacional. O deputado lá do PSD do Rio que votou com o governo foi o Hugo Leal. Hugo Leal, deputado do PSD. Ele é bastante envolvido nas causas ligadas à mobilidade, lei de trânsito, lei seca ao volante, essas coisas.